Fico muito feliz de ver que o nosso povo quer conhecer Santa Teresinha. Eu já então começo a vislumbrar o que nós viveremos no dia 4 de julho. Se Deus quiser, todo esse espaço será muito pequeno para tantas pessoas que certamente acorrerão aqui para ganhar do Senhor, por meio das mãos de Santa Teresinha, as bênçãos do céu. Bom, esta noite ela foi pensada, esse momento breve de formação, para a gente trazer um pouquinho aquilo que a gente pode, de modo resumido, falar de Santa Teresinha. Nós nunca vamos esgotar falar desta menina, porque a sua vida, apesar de tão breve, é como aquela passagem que Jesus diz no Evangelho, de um baú onde se tiram tesouros, sempre antigos e novos. Cada vez que a gente se debruça sobre a vida dela, parece que uma cortina nova se abre para nós. Tanto que, todas as vezes que eu vou falar dela, eu vou buscar algo novo e parece que sempre tem uma informação que eu não tinha percebido antes. Só gostaria de dizer o seguinte: a minha intenção aqui não é de forma alguma fazer um tratado sobre Santa Teresinha. A gente precisaria aí de muito tempo. O que eu quero é fazê-la um pouquinho mais conhecida, tipo, essa aqui é Santa Teresinha, a grosso modo. Agora, cada um vai se aventurar para conhecê-la na sua experiência, na sua intimidade. E depois, o outro momento, brevemente dizer o que vai acontecer com essa visita dessas relíquias aqui na nossa paróquia, no nosso Carmelo, qual é a importância espiritual disso, tá? Então, assim, para a gente começar a falar dela, nós vamos diretamente na sua família. Então, nós estamos falando de um casal que vivia na França. Um casal que trazia já neles uma marca diferenciada. Nós estamos falando de Luiz Martin e Zélia. Esses dois jovens, desde a tenra idade, nutria no coração um desejo de consagração a Deus. Os dois foram atrás disso. Eles não eram crianças que cresceram sonhando com uma família, mas eles cresceram sonhando com uma vida de consagração. Tanto que Luiz vai bater ao mosteiro de São Bernardo para pedir a admissão dos monges nos Alpes. E quando viram ele, ficaram maravilhados com ele. Só que quando foram fazer os testes, tinha algo que não era possível para admiti-lo: o latim. Ele não era fluido, eu não vou dizer bom, né? Mas ele não tinha o latim. E isso faz com que ele seja dispensado. Você não pode ser admitido, porque nós estamos falando de uma época em que o latim era a língua oficial, ainda é a língua oficial da igreja, mas era algo que só se rezava assim. Então não tinha como você entrar por uma ordem religiosa, um convento, um mosteiro, se você não soubesse o latim, porque como é que você vai rezar? Então isso faz com que ele não seja admitido. Por outro lado, tem Zélia, que também vai ao mosteiro para ser admitida, porque ela tem o desejo de ser uma freira, uma monja. Porém, por uma luz divina, a superiora, quando olha para ela na entrevista, diz: eu não vejo em você sinais de consagração para uma vida religiosa. Não é aconselhável você dizer isso a uma pessoa, porque a vocação é algo que é um mistério da pessoa com Deus. Mas a gente diz por uma iluminação, a superiora foi ousada e disse isso para ela. E ela acolheu. Tá, volta para trás. Então ela vai para os estudos e nesse meio tempo ela conhece Luiz. E os dois
começam a falar, não no sentido, nossa, você é bonita, nossa, você também é um bom partido, hein? Não, eles começam a falar do céu, começam a falar do desejo de santidade, e isso atrai um ao outro, e aí eles começam a perceber uma afinidade, e ele diz, bom, para o mosteiro eu não vou poder entrar, ela diz, eu também não, porque a freira diz que eu não tenho vocação para ser freira, então pode ser que Deus queira alguma coisa entre nós. E assim começa o namoro dos pais de Santa Teresinha, Luiz, Martin e Zélia, a ponto que, quando eles se casam, eles fazem um voto, ele e ela, um voto particular, de viverem joseficamente. O que é isso? De viverem como Nossa Senhora e São José, sem a intimidade sexual. Eles fazem esse voto no início do casamento. Porém, num dia que eles vão à confissão, eles falam isso para o confessor. E o confessor diz, não, vocês não podem fazer isso. Vocês se casaram. Vocês não podem se abster de algo que é fundamental na vida de um casal, o ato sexual. E aí eles ficam meio perdidos, mas obedece o confessor. E dessa ordem que o confessor dá, nascem 9 filhos. Tem coisa que é mais fácil para obedecer. Lógico, a gente pode falar isso, né, para a gente brincar um pouco, mas era algo muito comum nas famílias. Abertura à vida, não tinha esse negócio de controle de natalidade, de só podemos ter um, porque nós não vamos conseguir manter, não tinha isso. Pronto, falei. 9 filhos, desses 9 filhos, 4 deles morreram, 2 meninas e 2 meninos, eles perdem essas crianças, e dos 9, 5 vingam, a caçula, Santa Teresinha. Eu não vou entrar nesses detalhes, nomes, quem eram, quanto tempo morreu de quê, porque senão nós não vamos chegar onde a gente quer, que é Santa Teresinha. Só estou fazendo um panorama geral. Dessas 5 filhas, a caçula delas é Santa Teresinha. Nasce num lar cheio de amor, um lar cristão, como vocês estão ouvindo o padre dizer, e ela é cuidada com todos os mimos, porque é a caçula da casa, é a rapa do tacho, e a gente sabe muito bem o que isso significa. Para acentuar essa característica desta criança, ainda muito pequena, a sua mãe começa a enfrentar uma doença, e na mais tenra idade, ela fica órfã de mãe. A sua mãe tem um câncer e morre. Ela tinha aproximadamente 4 para 5 anos quando isso acontece. Quando isso acontece, o pai entende que ele vai precisar dar mais amparo ainda para essa menina. E a mesma coisa entendem as suas irmãs. Então as irmãs debruçam sobre ela com maior cuidado, com maior carinho, com maior afeto, para suprir a ausência desta mãe. Santa Teresinha, neste momento, nessa fase que a gente pode dizer de luto, ela passa uma grande tribulação, porque imaginemos o que é para uma criança tão pequena perder a sua mãe, num lar tão cheio de amor, onde os pais são tão presentes, onde a questão do cuidado, do apreço familiar é tão valorizado. Ela começa a desenvolver uma doença que é fruto desses traumas que ela vive na infância, e isso a deixa
muito fragilizada emocionalmente. As suas irmãs, o seu pai, seus tios não conseguiam entender dessa maneira como a gente entende hoje. A gente sabe identificar o que era aquilo. Mas na época achava que era alguma coisa do seu próprio organismo e que talvez, imagina, a gente tinha perdido 4 filhos. Imagina o desespero desse pai, vendo agora uma menina fragilizada. Só que na verdade nós estamos falando de doenças emocionais, que ela não dá conta de lidar com aquilo por causa da referência que lhe é tirada. Então a sua infância é marcada pelo luto, a ausência da mãe, a morte, e por esse tempo de enfermidade que ela vive, que não foi algo fácil para ela. Primeiro porque nem sabia compreender isso em si mesma. Depois, tudo o que isso causou na sua família. É importante a gente aqui trazer uma observação que a gente olha para ela fragilizada, doente, mas a gente não pode esquecer a situação emocional que ronda dentro dessa casa, por causa desse contexto que eu falei. Então as irmãs mais velhas começam a tentar fazer alguma coisa para tirar Terezinha desse contexto. Mas obviamente os recursos não são suficientes para isso. E aí eu já vou adiantando, né, aqui, que eu estou só resumindo a sua infância. Acontece algo que marca a vida de Santa Terezinha. Ela muito doente, e doente que eu estou falando, não é que ela ficou triste, doente é que ela não andava, doente que não conseguia sair da cama, paralisada. É alguém que eles olham e não sabem o que vai fazer com essa menina. Quando Santa Terezinha vive esse momento, ela tem uma primeira experiência diretamente divina. Ela está no seu quarto, nesse momento de máxima enfermidade, e depois ela vai escrever isso, né? Ela relata isso, que ela tem a visita de Nossa Senhora. Ela está deitada e de repente ela olha e ela vê Nossa Senhora que vem ao seu encontro e sorri para ela. Nossa Senhora aparece, não fala nada, sorri para ela. E a partir daquele momento que ela vê o sorriso de Nossa Senhora, ela fica completamente restabelecida. Ela fica curada. E aí ela conta para a família. Foi Nossa Senhora, ela sorriu para mim. Tanto que aqui agora eu vou começar fazendo os links, né? Quando vamos a Lisieux, aonde está o túmulo de Santa Terezinha, aí tem depois esqueci como é que chama isso? Um boneco, né? Mas ela, a imagem dela mesmo, como se ela estivesse deitada, e em cima está Nossa Senhora, que ficou intitulada como Nossa Senhora do Sorriso. Ela faz uma poesia depois para relatar isso, e ela pede, né? Vem sorrir-me de novo, ó Maria. Chegou a tarde, né? No sentido, o sol está se pondo, o sofrimento está chegando de novo na minha vida. Como a senhora fez na minha infância, faça agora novamente. E aqui abro, né, a atualização disso. Santa Terezinha perde a mãe, morre, né? Só que uma outra mãe apresenta-se a ela, Nossa Senhora. E Santa Terezinha vai para um convento, um Carmelo, onde a base espiritual, né, dentro do Carmelo é ser todo de Maria. Ela até diz isso, né? No Carmelo nós somos todas de Maria. Tudo no Carmelo é de Nossa Senhora. Então Santa Terezinha não tem dificuldade com isso, porque ela faz desde pequena essa experiência de uma mãe que vem do céu ao seu encontro. Aí você pode dizer, mas isso é sugestão psicológica, porque estava com ausência de mãe. Pode falar o que você quiser. Fato é, a menina não andava mais. E depois disso a menina começou a andar. A menina não tinha mais vida. E depois disso a menina voltou a viver.
Se é uma sugestão, que sugestão ótima essa. Quisera eu, nas minhas crises, conseguir ter uma sugestão assim. Mas nós que temos fé, e mais do que isso, fazemos também experiências, não nesse grau de Santa Teresinha, mas experiências com Deus, e a gente sabe que quando não temos recursos humanos, Ele mesmo é o nosso recurso. Então, Santa Teresinha não tem dificuldade nenhuma de ir para Nossa Senhora. Se na sua história familiar faltou a presença da mãe, porque morreu muito cedo, Nossa Senhora ocupa esse lugar com perfeição dentro do coração dela. Bom, Santa Teresinha, então, fica boa, as irmãs ficam felizes, o pai, e começam, ela vai crescendo e começam cada vez mais estimulá-la. A gente tem, hoje graças a Deus isso melhorou bastante, mais uns anos atrás, quando Santa Teresinha não era tão bem conhecida, no sentido da sua doutrina espiritual, se tinha uma tendência de olhar para ela e dizer, aquela santinha mimada. Hoje quase a gente não ouve isso mais, porque a doutrina espiritual dela hoje é muito difundida. O que acontece quando a gente fala uma menina mimada, de modo vulgar, na verdade nós não estamos sabendo o que dizer. Nós estamos falando de uma menina muito sensível. Uma menina que tem uma facilidade de perceber o que acontece à sua volta. Não é uma menina dodói. Uma menina dodói não aguentaria metade do que ela aguentou. Não, é uma menina extremamente sensível. Isto ela é. Isto ela é. As suas irmãs enxergam isso. Ela não sabe dizer isso dela. Ela se vê também assim, muito paparicada. O pai fazia tudo, porque pensa, gente, vamos tentar entender isso. Numa família que tem 4 mortes de filhos, a mãe não está. Então, a menina sai de uma situação de paralisia, de uma doença que ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Então, mais do que nunca, eles mimam essa menina. E ela vê isso, e ela faz uso disso, porque como uma criança, ela é muito esperta. Ela percebe tudo isso, e ela faz as chantagens próprias, sobretudo com o pai, com as irmãs. Quando a gente não consegue penetrar isso nas profundezas dela, a gente julga isso como mimo, mas não é isso. É uma menina que consegue perceber aquilo que está à sua volta. Aí eu vou trazer apenas um relato da sua infância para a passagem para a adolescência, a juventude dela, que como ela tinha esses cuidados todos das suas irmãs e do seu pai, ela tinha aquela questão de que tudo tinha que acontecer conforme o que ela queria. E o pai fazia isso para ela. Santa Teresinha vive numa família de classe alta, não é uma família pobre. O pai tinha uma condição de vida muito boa. Ela é uma menina muito bem cuidada. Ela tem roupas muito boas, ela tem pessoas muito boas que cuidam dela. E as irmãs, como eu já falei, fazem de tudo para que ela não sinta ausência de nada. Então, as próprias irmãs, sobretudo uma delas, começa a dar aula para ela, ensinar para ela em casa, para ela não ter que passar algum desconforto quando ela for para a escola. Os seus cabelos são todos muitíssimo bem cuidados pelo pai, pelas irmãs. Então era uma rainhazinha. Ela chamava o seu pai de seu rei e ela ocupava-se como a rainhazinha. Até que chega para ela uma noite crucial, uma noite importante, uma noite de Natal. Eles saem para a missa do galo, a família. Quando eles voltam, se tinha uma prática na casa
de que a hora que voltavam fazia a entrega dos presentes. E quando Santa Teresinha chega, ela olha debaixo da lareira, aonde ficava perto da escada os presentes, e ela se entristece porque alguma coisa mudou. Alguma coisa não está mais como nos anos anteriores. E ela começa a fazer um escarcéu dentro de casa. Ela faz o show, o pai dela vai atrás para dizer o que está acontecendo. E aí ela diz: por que o meu presente não está aqui? Tinha que estar aqui. Só que se fazia isso para criança, porque contava que na noite do Natal vinha e colocava lá o presente, e o pai achava que não tinha mais isso, então ele teve que dar um jeito rápido ali, coloca, mas ele fica muito furioso, e ele diz para ela: este é o último ano que isso acontece. Ela leva um susto, sobe as escadas chorando e vai para o quarto, e ela escreve que naquela noite ela entendeu que estava na hora dela amadurecer, que ela não podia mais continuar daquele jeito, mas ela chora com muita dor, porque além de não ter acontecido do jeito que ela esperava, o pai deu para ela uma prensa, e ela assusta com isso. O pai não a trata naquele momento como uma menina frágil, uma menina que não pode ser contrariada. Dentro disso, acho que vale a pena trazer um outro acontecimento que linka com esse e que depois ilumina a sua espiritualidade. Quando eu falei, né, ela tinha os cabelos que era um xodó, que ela gostava muito, as irmãs tinham muito apreço com os cabelos dela, que também a gente vai a Lisieux e a gente tem lá um molde para a gente ter uma ideia de como eram esses cabelos dela, e ela usava uns laços, um mais lindo do que o outro, e aí chegam para ela com uma caixa com vários laços, e dizem para ela: escolhe um que você quer. Ela pega a caixa e diz: eu quero todos. Não, você só vai pegar um. Não, eu quero todos. Esse quero todos dela não quer falar só de um laço, mas quer falar de uma sede que ela carrega dentro da alma, porque quando ela vai fazer a descoberta da sua espiritualidade, de novo aguça isso dentro dela: eu quero ser tudo. Do mesmo jeito como ela queria todos os laços, ela quer ser tudo. Bom, ela começa a entender que precisa crescer. Logicamente que isso não acontece do acaso. Tem um outro fenômeno acontecendo dentro da casa dela. Porque lembra que ela é a caçula. As suas irmãs mais velhas, como ela está crescendo, as irmãs também estão crescendo. E começa a acontecer o quê? Uma a uma sair de casa. Para onde? Para os conventos. Uma a uma. E a primeira que sai é aquela que ela tinha como a sua mãe. E isso para ela é um rasgar da alma de novo. Ela começa a perceber novamente as perdas. Só que ao mesmo tempo que ela enxerga a saída daquela irmã que ela mais amava, que ela mais gostava, ela também começa a perceber dentro dela um desejo de consagração, de ser também toda de Deus. Ela vai crescendo nesse ambiente e uma a uma das irmãs vão saindo de casa para os mosteiros, o Carmelo e depois uma irmã só que não entra no Carmelo, que é a mais velha, que é a irmã Maria. Fica só uma irmã em casa. Então, 2 já saíram, 3 já saíram, e agora tem ela, mais uma e o pai. E aí ela começa a desejar o Carmelo, onde já tem 2 irmãs dela ali dentro. Quando ela narra que a sua primeira irmã vai ao Carmelo, que é aquela que ela tinha adotado para ela como mãe, ela adotou, né? Como mãe,
ela diz, né, que era toda quinta-feira que elas faziam visita ao Carmelo. E ela ficava lutando para que ela conseguisse ficar a sós com essa irmã, que é a irmã dela, porque ela queria contar os segredos da alma dela para essa irmã que ela confiava muito. Só que não era permitido, porque a visita era para a família toda, então ia o pai, as irmãs e ela. Como essa irmã sabia disso, a irmã dava um jeitinho no final para ter 1 ou 2 minutos só com ela, e ela ficava brava, porque não era tempo suficiente. E aí ela começou a entender que aquilo ali era algo que não estava mais agradando a ela, porque ela não tinha mais oportunidade de ficar a sós. Imagina, passava todos os dias com a irmã, agora ela tem no máximo 2 minutos a sós no locutório. Agora imaginemos um mosteiro, um Carmelo de clausura, isso há 170 anos atrás, 140, 130 anos atrás. É algo completamente distante. Se hoje a gente já sente qualquer coisa assim na clausura, imagina num tempo como esse. Bom, ela começa a alimentar dentro dela o desejo de: eu quero esta vida para mim, eu quero este sonho para mim. Até que um dia, numa visita, ela consegue pedir um momento com a madre, que na época era a Madre Maria de Gonzaga. Quando ela vai falar com a madre, ela olha para a madre e diz: eu quero ser carmelita, eu quero entrar. A madre certamente, né, olhou para ela, acolheu, mas disse: aqui nós não acolhemos carmelitas de 11 anos. Então você vai ter que crescer para depois você poder entrar. E a madre encaminha ela para uma outra irmã, para ela poder conversar, né, ser acompanhada. E ela escreve que essa irmã não olhava para ela acreditando na vocação. A irmã brincava com ela, falava: mas você é tão bonitinha. E ela ficava pé da vida, porque na cabeça dela, a irmã não levava ela a sério. Então ela queria ter momentos com a madre, porque ela pensava que, como a madre disse que não admitia carmelitas naquela idade, a madre tinha acreditado na vocação dela, e aquela irmã não. E ela ficava furiosa, porque a irmã, ao invés de querer entender a alma dela, a irmã ficava olhando para ela como uma criança bonitinha, bem cuidada. Mas que belezinha, né? Seu pai deve ficar muito feliz com você. Ou seja, a irmã olhava para ela como uma criança, e ela queria ser vista como uma candidata, uma aspirante ao mosteiro. E isso, gente, a gente contando assim parece engraçado, mas isso causava muita dor nela, muita dor, porque ela acreditava mesmo na vocação dela. E aí quando a irmã a acolhia desta maneira, ela se sentia menosprezada. Tudo isso eram elementos dentro da sua alma que lhe causavam sofrimentos. E ela persiste nisso. O tempo vai passando, ela vai para o colégio das irmãs para estudar. Ela é sempre muito elogiada, porque como ela tinha um bom incentivo em casa, as irmãs ajudavam, de modo especial uma das suas irmãs, então na escola ela era adiantada no sentido, ela pegava bem as coisas. E quando chegava a hora das tarefas, a tarefa principal que ela gostava de fazer era escrever textos. E o que ela colocava nesses textos? A vida dos santos. As professoras, que eram todas irmãs, ficavam encantadas com ela. E tudo isso ela bebia da sua fonte familiar, da sua casa. Bom, o tempo vai passando, essa menina vai crescendo, e ela continua com firme propósito. De 14 para 15 anos, nessas visitas constantes ao Carmelo, para visitar as suas irmãs, para ter esses colóquios com a madre, ela persiste no desejo de ser carmelita, até que a madre diz para ela: mas você não tem idade para isso. Nesse momento,
está acontecendo ali em Alençon, onde está a sua casa, uma peregrinação a Roma, e ela vai com o seu pai para Roma. Quando ela vai a Roma, ela consegue descobrir que terá um momento de audiência com o Papa. A audiência que a gente está dizendo é uma plenária. Vai ter um momento em que o Papa vai falar com os participantes, como vamos ter no ano da família, no jubileu da família, né? Uma audiência com o Papa. No dia da audiência, ela conversa com o pai, e o que ela faz? Ela se arruma, se prepara e coloca os trajes para aparentar-se mais velha. Então ela pega o cabelo e faz um coque bem grande, coloca um vestido, imagina aqueles vestidos franceses, né, que faz a mulher ficar mais cheia, e ela vai para a audiência. E, algum momento, ela consegue, vaza e para diante do Papa. E diz para o Papa, Leão XIII, Sua Santidade, eu quero ser carmelita. O senhor deixa eu entrar no Carmelo? O Papa ouve aquilo. E o que o Papa responde para ela? O que o Papa responde para ela? Eu gosto de provocar isso quando eu falo esse momento da vida dela, porque é importante a gente ver a igreja. Sabe o que o Papa disse a ela? Volte ao Carmelo e converse com o capelão do Carmelo. O que ele decidir, é isso que você fará. Aí você diz, poxa, mas ele é o Papa, ele é a autoridade máxima, ele pode dizer para ela, volta e entra, pode? Pode. Só que olha que bonita a igreja. Ele, como Papa, tendo essa autoridade, o que ele não faz? Ele não toma decisão de algo que ele não conhece. O que ele fez? Encaminhou para o lugar de onde ela veio, para que o capelão acompanhe. Ele não usa do seu poder. O poder na igreja não pode ser usado para benefícios. É preciso do discernimento. E ele faz com perfeição de um Papa. Ele manda direto aonde tem que ir. Porque como que eu vou decidir de uma coisa que eu não acompanho, que eu não participo, mesmo que eu seja o Papa? Eu não posso dizer isso. Isso eu acho fantástico. Quem vai decidir? Quem lhe é de direito. Ainda que eu tenha autoridade para isso, não é meu direito decidir isso. Tem uma outra pessoa que acompanha. Ele é o responsável disso. É ele quem vai dizer. Ela volta e ela vai atrás do capelão. E diz para ele, nós fomos a Roma, falamos com o Papa e ele mandou vir falar com o senhor. A hora que o capelão ouve isso, ele começa a entender que aquilo não era conversa fiada. Porque uma menina que desde pequena está dizendo que ela quer entrar, e a hora que ela vai ao Papa, ela poderia dizer tantas coisas, e o que ela diz para ele, eu quero ser carmelita, o padre conversa com a madre, obviamente, né, porque apesar dele ser o capelão, o Carmelo tem jurisdição própria, tem uma priora lá dentro. O padre vai e conversa com a priora. Aí tem um contexto aqui atrás rondando, porque certamente as irmãs da comunidade daquele Carmelo sabiam do desejo dela. E, como todo lugar que tem gente, qual é a conversa que começa a ter no zum zum zum? Essa menina não tem vocação coisa nenhuma. Ela está com saudade das irmãs dela. Ela quer vir para cá porque as irmãs dela estão aqui dentro. A madre Maria de Gonzaga, vendo tudo isso, ela toma uma postura. Tá, vamos acolhê-la, mas nós vamos ver se essa menina tem vocação.
É chumbo grosso nas costas dela. Claro, né, a madre não senta e fala isso, por maldade. A madre, ela não pode ter dentro do mosteiro alguém que não tem uma vocação verdadeira. Então, se é uma vocação, nós vamos ver. Aqui me permita um parêntese, eu nunca esqueço, o meu superior, um dia o menino perguntou para ele: Monsenhor, como eu vou saber se eu tenho ou não vocação para ser padre? O Monsenhor olhou para ele e falou: como é que é? Ele disse: como que eu vou ter certeza que eu tenho vocação para ser padre? O Monsenhor olhou para ele com uma tranquilidade e disse: meu filho, muito simples. Aí a hora que falou muito simples, eu me atentei, porque eu falei: opa, vamos aprender esse trem. E aí ele disse: à medida que vierem as provas, as dificuldades, e você for superando, é porque você tem vocação. O dia que chegar uma dificuldade e você falar: eu não aguento, é porque não é para você. E foi embora. E o menino ficou olhando e eu. Aí cada dificuldade que vinha para mim, ai meu Deus, tomara que eu aguente. O pensamento da madre é esse. Claro que ela não traduziu assim como eu estou falando de modo simples, mas na cabeça dela é isso. Então, nós vamos acompanhar essa menina mais de perto. E marca a entrada de Santa Teresinha para o mosteiro. E ela, falta pouco, sentiu o céu na terra, o dia feliz da sua vida. Ela faz sonhos com isso, né? Ela imagina que ela entrando no Carmelo, ela está entrando no céu. É o meu jardim. E lá eu vou colher todas as flores para Jesus. E aí ela faz comparações mil com o mosteiro. Até que chega o dia que ela entra. E o que mais doeu, humanamente falando, no coração dela na sua entrada? A imagem de sofrimento do seu pai, que chora. Porque é a sua caçulinha. Agora só ficou uma irmã em casa. As 4 já foram embora para consagrar a vida para Deus. Ela vê as lágrimas dele. E naquela hora, ela sentiu o peso da renúncia. Ela não estava preocupada de deixar o mundo, de deixar as comodidades da casa, as coisas boas que se tinha. Isso não era preocupação para ela. O que doeu no coração dela foi quando, ao entrar, que ela foi despedir dele para pedir a bênção, ela viu ele chorando. E aquilo esfacelou o coração dela. E ali ela diz, é o primeiro momento que ela entende que ela é chamada a oferecer a sua dor e o seu sacrifício para Jesus. E entra, decididamente para amar Jesus. Bom, agora eu vou deixar um pouquinho a vida do pai, que depois tem também uma trajetória que causa sofrimento a ela, e agora vamos falar um pouquinho dela ali dentro do Carmelo. Como Santa Teresinha tinha dentro do Carmelo mais 2 irmãs, isso não era algo comum. Até se tinha que ter certa permissão da Santa Sé, da Sé Apostólica, para isso. Mas não tinha outro caminho. Então ela é acolhida e a madre tenta ajudá-la para um caminho onde as coisas não se misturassem. Porque imagina, você entra num convento que tem um número reduzido de irmãs, ali você tem mais 2 irmãs de sangue, então tem que ter mesmo todo um caminho. Quando Santa Teresinha entra, ela entra com um desejo de fazer da sua vida uma oferta de sacrifício, de amor a Jesus. E ela entra com um desejo: salvar as almas. É para isso que eu vou entrar, para salvar as almas. Dentre esse desejo de salvar as almas, a sua caminhada no Carmelo ilumina para ela uma intenção particular: rezar pelos sacerdotes. Ela tem isso claro. Isso é vocação de toda carmelita,
mas ela tem isso como vocação particular. Recente agora, tem uns 4 anos isso, um pesquisador da vida dela, meio que faz um raio-x deste desejo dela de rezar pela santificação dos sacerdotes. E ele dá uma informação que eu acredito que tenha fundamento. Porque ele diz assim: o que será que fez Santa Teresinha colocar como uma intenção particular para ela, já que todas as carmelitas tinham isso por vocação, por que ela evidencia isso, a oração dela por santificação dos sacerdotes? Naquela época, não se tinha contato direto com o sacerdócio. O sacerdote era alguém que se via na hora da missa, era aquela imagem de alguém muito distante. E aí, na pesquisa, esse padre, né, ele fala algo muito interessante. Não nos esqueçamos, aos 15 anos, né, para os 15 anos, aonde Santa Teresinha vai? A Roma. E se tem uma coisa que você vê de balde em Roma, é padre. E esse padre justifica que nessa peregrinação a Roma é onde ela tem a oportunidade de fazer um contato direto com os sacerdotes. E tudo indica que o que ela viu não era como ela pensava que fosse os sacerdotes. E aí esse padre que escreve isso nos ajuda, porque ele está falando para nós padres, ele diz: agora imagina que o que nós vemos hoje do padre mais devoto, não chega talvez 1/3 do que ela tenha visto quando ela teve essa experiência mais próxima com o sacerdote. Por isso ela entende que ela tem que rezar pela santificação dos padres. E talvez aí explique porque temos tantos padres devotos dela. E aí aqui eu vou dizer, talvez quanto mais miseráveis somos, talvez mais atraídos por ela nós sejamos. Ela sabe, ela sabe. E eu vejo isso com muita clareza, mas aí eu vou voltar nisso depois. Então ela entra com esse desejo: ser carmelita, ó Jesus, tua esposa, mãe das almas. Este é o meu desejo. Carmelita, esposa, mãe das almas. Esse é o meu desejo. Os anos no Carmelo vão acontecendo. Essa menina vai entrando, aspirantado, postulantado, noviciado, faz sua profissão. Nesse caminho de vivência dela, ela vai sentindo inquietações. Por quê? No Carmelo, ela vai tomando conhecimento da vida dos santos. Só que ela diz: quando eu olhava para eles, eu não conseguia me identificar com eles. Porque eles eram grandes demais. Eu não conseguia fazer o que eles faziam. Ela tentou no começo. No começo, Santa Teresinha tentou colocar para ela penitências, mortificações, mas ela não aguentava, porque ela tinha uma saúde frágil. Por exemplo, logo que ela entra nos primeiros anos, ela tenta colocar no peito, dentro do hábito, uma cruz que tinha espinhos, para machucar. Isso era uma prática comum. Além dos sacrifícios que as carmelitas já faziam, por exemplo, 2 ou 3 vezes na semana usar cilício, se machucar, era uma prática comum. Ela fazia isso, só que como ela queria ser santa, ela queria ir além, ela tentava colocar alguma penitência, mas ela não conseguia fazer isso, porque logo ela teve que parar, porque ela foi ficando doente. Então ela diz: eu não consigo isso. Então ela via que diante dos grandes santos, ela era muito pequena. Aí ela faz aquela analogia, ela olha para os santos e diz que eles eram águias, que voavam alto, e ela não era águia, ela era um passarinho.
né? Tem até o canto da Kelly Patrícia, né? Águia não sou, meu Senhor, dela trago tão somente um olhar, e também no coração a inspiração do teu voar. Quero em meu posto fitar, a fitar o sol do amor, do amor. Eu queria chegar aqui agora. Passarinho é o que eu sou nas mãos do meu Senhor. Águia eu não sou, dela eu tenho só o olhar, eu enxergo longe, eu quero grande, e também eu tenho a inspiração. Agora a verdade é que eu sou um passarinho, eu não vou alto. Aqui está o início da grandeza dela. Aonde está a grandeza dela? Em saber-se pequena. Em nenhum momento ela se acha grande, ela sente grande. Não, ela fica incomodada porque ela vê que o que Deus pede para ela é grande, mas ela é muito pequena. E aí começa uma crise dentro dela. Como eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir isso? E aí a sua alma começa a viver lutas, crises profundas. E ela, na sua vida própria de carmelita, faz tudo o que as irmãs fazem. Ela não era uma monja que se destacava com coisas que ela fazia extraordinário, porque ela não se via qualificada. Embora, gente, quando a gente fala assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu estou falando no sentido espiritual, porque até humano era uma menina muito capacitada, tá? A menina escreve poesias como ninguém. Ela é uma grande poeta. Ela escreve peças de teatro. Ela é muito inteligente. Mas ela não se vê com disposições para grandes obras. Só que ela tem desejo das obras. Só que a hora que ela olha para ela, ela não se vê capacitada para isso. Imagina o que é isso. Eu tenho uma mente que não acompanha o corpo e vice-versa. É essa a crise dela, falando de alma. Então ela tem um sonho, uma aspiração, mas ela não se vê capacitada a isso. Bom, ela então começa, é um caminho que já está acontecendo faz tempo, né? Ela começa a ter algumas inspirações. Na sua época, este exemplo eu acho muito válido, é a época que surgem os elevadores. Não existiam, é na época dela que eles começam a aparecer. E ela ouviu falar desse negócio de elevador. Mas o que ele faz? É um negócio simples. Em vez de você ter que subir aquele monte de escada, você entra dentro do caixote e ele... Você não precisa fazer nada. Ele te leva. Aí ela diz, opa, eu tenho um elevador. Você tem? Tenho. Eu tenho um elevador. Agora eu sei. O meu elevador são os braços de Jesus. Eu me jogo nos braços dele em confiança e ele me leva ao Pai. A gente fala, nossa, que bonito. Não, não tem nada de bonito. Tem algo profundo que ela está dizendo. Porque ela está dizendo que os braços de Jesus são os meios que a levarão. Os braços de Jesus é o seu elevador. Mas, nos braços, para que se torne o meu elevador, o que eu tenho que fazer? Se jogar, se lançar, se abandonar. Por isso, dentro da sua teologia, os temas abandono e confiança são algo que é coluna dorsal da sua espiritualidade. Ela diz, agora está tudo resolvido. Eu tenho um elevador, eu me jogo e ele me leva. Aqui é importante também dizer uma coisa. Santa Teresinha tem uma confiança ilimitada em Deus.
De onde ela bebe isso? Qual é o esteio que preparou isso dentro dela? A experiência com seu pai. Ela era apaixonada no pai dela. Então, para ela, não era algo difícil de pensar na confiança do Pai do céu. Aí você vai dizer, nossa, então eu estou lascado, porque eu não vivi isso com meu pai. Não, então vamos aqui. Ela tem ausência de mãe. Ela não faz a prova do amor de mãe, de uma filha que cresce acompanhada da mãe, que conta os seus sonhos. Ela não tem isso. E o que ela faz? Ela se joga em Nossa Senhora. E em nenhum momento tem dificuldade com isso. Ou seja, não há como você ascender, crescer na sua vida espiritual, se você não acolher a sua história pessoal. Uma coisa não pode estar desvinculada da outra. Por isso que, às vezes, né, a gente vê na prática da igreja, eu vou falar jovens, mas não significa que eles sejam os únicos que tendem a fazer isso. Mas de repente, né, vou falar de repente, eles despencam na igreja e começam a viver uma vida de santidade, que é Deus, que não sei o que, blá, blá, blá. Mas aquilo não tem base, não tem fundamento, não tem solidez. Por quê? Porque ele não é curado, ele não é reconciliado com a sua própria história de vida. Então isso não tem profundidade, é um povo oba-oba. Porque a espiritualidade verdadeira, ela acontece dentro de mim. E para que aconteça dentro de mim, tem que ir em tudo que eu sou. E o que eu sou passa pelo meu pai, a minha mãe, a minha terra, os costumes, o que eu vivi, o que eu não vivi. Por isso que o caminho formativo da maturidade espiritual pede uma reconciliação com a sua própria história. E isso ela é exemplo. Ela tem amor na família. Ela ama a sua família. Ela fez uma experiência de amor, de pai, de mãe, ainda com as suas ausências. E agora, Deus usa de tudo isso para fazê-la, então ela não tem dificuldade de pensar, eu vou me lançar nos braços de Deus. Ela fez isso muitas vezes com o pai. Eu agarro no pescoço dele, eu brinco com ele, ele cuida de mim. Ela não tem dúvida disso, ela vive isso na sua espiritualidade. Nesse momento, Santa Teresinha, diante de muitas provações que, lembra que eu disse que a madre então entendeu que ela tinha que ser provada. Eu não vou ficar aqui trazendo esses detalhes todos, né, senão a gente pode se perder aí, mas vou dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, não dá, né? Um exemplo. Num determinado momento ela é colocada para ajudar a cuidar de uma irmã, que está, hoje a gente sabe falar o nome da doença, com Alzheimer. E a irmã, Nossa Senhora da Penha, era o cão chupando manga. Era uma irmã que dava muita dor de cabeça. Era uma irmã terrível, porque é ousado isso dessa doença, né? E aqui eu vou falar de modo bem grosseiro, mas geralmente uma pessoa com Alzheimer, ela traz, se ela é uma pessoa que fez muitas negações na vida, ela libera tudo isso depois na hora do Alzheimer. Agora imagina, naquele tempo, uma vida de clausura toda recolhida. A freira não tinha papa na língua, e xingava, falava mal dela na cara dela, mas tipo, a irmã é louca. E ela nunca perdeu a paciência com a irmã, sorria, com maior tranquilidade para a irmã. E existiam situações que ela tinha razão de dizer, não, agora é uma outra que vai cuidar. Não, ela tratava com amor. Tratava com amor. Uma outra irmã, quando ela estava na capela, tinha uma irmã que a hora que via que ela estava na capela, fazia questão de entrar. Pegava o rosário, que a Carmelita traz um terço aqui, né, de madeira bem grande, pegava o terço e começava a bater no banco, enquanto Santa Teresinha estava rezando. E Santa Teresinha fazia o quê? Cara de paisagem. Aí você fala, era falsa. Não. Qual é o mandamento? Amar.
ela fazia esse esforço. E eu não estou dizendo isso, gente, que ela fazia isso com muita tranquilidade. Aqui está a santidade. A vontade certamente era de ir no pescoço, mas isso não faz quem é de Deus. Eu vou domar as minhas vontades. Um outro fato, diz que um dia na cozinha, uma irmã tinha deixado o alimento queimar. Torrou o negócio. E a outra companheira da cozinha diz: nossa, e agora como é que você vai fazer? Aí ela tem uma ideia: já sei. A gente tira essa parte que está queimada, oferece para Terezinha, aí ela fica com a parte queimada, e a outra parte boa às irmãs, porque aí ninguém vai perceber que nós queimamos. O Carmelo é todo silêncio, as irmãs não conversam. Elas têm 2 momentos ao dia que conversam, que são chamados os recreios. Fora disso é silêncio, ninguém fala. As refeições, padre, como é que é? Silêncio, elas vão se alimentando, ouvindo uma leitura. Uma irmã está fazendo uma leitura, então, na hora do almoço, ninguém vai poder falar nada mesmo, servir o prato dela, e foram servindo o prato das irmãs. E aí uma que sabia da coisa tentava olhar para ela, e Terezinha comendo numa boa. Quando chegou no recreio, que o recreio é a hora que podia falar das coisas, a irmã não aguenta, e vai para ela e diz: o que você achou do prato hoje? Ela diz: nunca comi algo tão saboroso. Nunca comi algo tão saboroso. Quem não sabia o que estava tendo de luta dentro dela, poderia olhar e falar: é uma boba mesmo, a gente engana ela fácil, né? É uma tonta essa irmã, né? É uma bonachona mesmo. Ela sabia a luta que tinha para não causar nenhum mal à comunidade. Isso tem que ficar claro. Ela não fazia isso de boa vontade, espontaneamente. Isso era fruto de uma luta, de um combate interior muito grande. Padre, mas por que ela fazia isso? Porque ela queria que toda a sua vida fosse um ato de amor a Jesus. Ela não queria ofender Jesus, fazendo ou comportando-se assim com as suas irmãs. O amor a Jesus faz isso. Tem um momento que ela fala, né? Era um momento de loucura minha, mas eu tive isso, ela fala. Ela teve um momento de loucura, de pensar: existe algum lugar no mundo onde Deus não é louvado, onde Deus não é amado? Aí ela: o inferno. Lá não tem amor. Sabe o que ela fala? Ela assume que é uma loucura, ela sabe que isso não é possível, ela está nos delírios de amor dela. Ela fala: loucuras de amor, ela diz. Ela diz: Senhor, eu queria ir lá no inferno, para lá do inferno te mandar um ato de amor, para que até do inferno o Senhor seja amado. Ela sabe que isso não é possível. Porque o que é o inferno? Um lugar onde não tem Deus. Ela sabe que isso não tem jeito, mas a cabeça dela é tomada por um desejo tão grande de amar Jesus, que ela deseja ir ao inferno para lá enviar um ato de amor a Jesus. Essa é Santa Teresinha. O que ela tem de extraordinário? Um desejo imenso de amar Jesus. E como ela quer amar Jesus, chega no auge da sua maturidade espiritual, que é quando ela começa a olhar e dizer: eu queria ser profeta, para percorrer o mundo e profetizar. Eu queria ser apóstolo, para anunciar Jesus, para defender Jesus. Eu queria ser missionária, percorrer a terra inteira, plantar a cruz de Jesus em cada canto. Por isso que o padre
faz essas leituras dela, porque quando ela fala que ela queria ser sacerdote, qual é a justificativa que ela dá? Porque se eu fosse sacerdote, eu iria tratar Jesus no altar com todo o amor que eu vejo que ele não é tratado. O desejo dela é amar. Ela diz, mas como eu posso isso? Até que, lendo a palavra de Deus, ela toma a carta de São Paulo e os seus olhos saltam diante de uma passagem. Quando São Paulo faz uma comparação da igreja como um corpo. Lembra dessa passagem? Que São Paulo diz que na igreja nós temos um corpo. Nesse corpo temos vários membros. O pé não é a mão não é a cabeça não é a boca, e ele vai dizendo tudo isso. E ela começa a olhar aquilo, e a hora que ela vai lendo, a sua inteligência é iluminada. Ela diz, mas o corpo tem um coração, e é do coração que bomba o sangue que faz todo o corpo. Ela fecha e diz, encontrei o meu lugar na igreja. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Por quê? Ela começa a pensar, o que faz um missionário ir na Índia, dar a vida por Jesus? O amor. O que faz alguém profetizar? O amor. O que faz um sacerdote rezar a missa como deve? O amor. Então, se eu for o amor, eu serei tudo. Ela diz, achei minha vocação é o amor. Eu vou ser o amor. Ela toma isso como vocação, como chamado de Deus para ela. Não é uma coisa que ela quer fazer nesse momento. Ela entende que o amor é a sua vocação, e ela começa, a partir daquele momento, direcionar tudo com mais consciência para o amor. A ponto que ela começa a ver qualquer coisa, ela relata isso, né? Um papelzinho que ela via no chão, ela baixava, pegava e diz, eu te ofereço por amor aquele missionário que está agora sofrendo por causa do Senhor. Eu não posso estar lá, mas eu farei isso como um gesto de amor. E começa a fazer, então, a sua oferta. E aí vem um outro ponto, e vou caminhando para concluir, para falar da relíquia. Num certo momento, um dia, no refeitório, está sendo lida uma carta mortuária, que era algo, eu não sei se isso ainda hoje, talvez não com esse nome, mas é uma prática que eu acredito que tenha nos Carmelos. Hoje tem o WhatsApp, né, então fica tudo mais fácil. Mas naquela época eram chamadas de cartas mortuárias. O que acontecia? Quando falecia, morria uma irmã no Carmelo X, geralmente essa irmã, ela tinha deixado algum escrito, ou a madre daquele convento fazia a carta com um comunicado e falava alguma coisa daquela irmã. Então ela estava no refeitório, lembra que eu disse que elas não conversam, é em silêncio? Então nesse dia a leitura era uma carta mortuária que estava sendo lida. E na carta mortuária dessa irmã que ela estava ouvindo, ela ouve uma coisa, que ela faz cópia, não idêntica, mas ela usa aquela ideia, que aquela irmã que tinha morrido, ela tinha se oferecido como vítima a Jesus da justiça. Aí a hora que ela ouve isso, ela disse, mas se tem uma irmã que se ofereceu como vítima à justiça, eu vou me oferecer como vítima à misericórdia. E naquele momento ela toma essa decisão. E aí depois ela faz aquela oração que a gente tem até hoje, que é a oração de oferta, como vítima ao amor misericordioso de Jesus. Ela pega como inspiração dessa irmã. Ela diz, se tem uma irmã que foi oferta vítima da justiça, eu quero ser vítima em holocausto da misericórdia. E ela redige esta oração que depois ganhou, e é uma coisa profunda, até o padre Juliano, né,
trabalhou isso agora com as irmãs lá no Carmelo, público, e até está no YouTube, vale a pena. Ele trabalha esta oração dela, esses escritos dela, que é uma riqueza imensa. Então ela vai vendo em cada detalhe desses ocasiões para ela ser mais de Jesus. Acontece que, como eu disse, Santa Teresinha é uma menina de saúde frágil. Ela não é uma menina forte. Entrou no Carmelo aos 15 anos, faz a sua profissão, passa noites escuras, imensas. A maior delas se dá às vésperas da sua profissão perpétua, porque, lembra que eu falei do pai, que ela sofre por causa do pai? Nesse momento, seu pai está acometido de uma doença que vai ficando pública entre as pessoas, e isso chega lá no Carmelo. A sua filha mais nova, a última, não a mais nova é Teresinha, a mais nova que eu quero dizer, a que ficou em casa para cuidar dele, também tem que dar rumo na vida dela. E o rumo que ela dá, qual é? Carmelo. Todas, as 5 irmãs dela, todas se consagraram. E a doença do pai agrava, fica aguda. E qual é a doença dele? Esclerose. Ele fica tantã, a ponto que ele começa a ter surtos de que ele está na guerra e pega a arma. Então, quando a família, os irmãos, os tios de Santa Teresinha, né, irmãos dele, de Zélia também, viram isso acontecer, o que tem que fazer com ele? Interná-lo. Porque ele é ameaça para ele mesmo ou para uma outra pessoa. E qual é o zum, zum, zum que corre? Quem é culpado disso? A sua filha caçula que ele amava. Ele não aguentou o golpe de traição dela e olha aí o que aconteceu. Ela ouve isso e isso causa nela uma dor insuportável. E ele vai para o manicômio. E na cidade o zum, boato que corre é isso. Nesse momento, ela já começa a dar sinais da sua enfermidade, que é uma tuberculose óssea, de dores profundas, e ela vai decaindo, ficando frágil, não dá mais conta de administrar nenhuma situação externa, realidade da sua família, e vai sendo consumida pela sua doença, né? Tem tosses, vomita sangue, é um sofrimento atroz que ela vive. E com 24 anos é colocada na enfermaria, porque não tem mais o que fazer, não se tinham recursos como a gente tem hoje para um tratamento. Então já se sabia que ela vai morrer. As irmãs da comunidade, sabendo disso, já começam, né, a cuidar disso. Padre, mas aí o senhor falou que tem coisas aí que ela escreveu, que hora que foi isso? Lembra que quando ela entrou, era a Madre Maria de Gonzaga, a madre da época, porém, com o tempo, hoje eu acho que são 2 anos, 3, né, o triênio, tem a eleição da nova priora. E quem foi eleita priora? A irmã Inês. Irmã Inês era irmã de sangue de Santa Teresinha. Quando ela é eleita priora, sabendo de tudo que Deus estava fazendo na sua irmã, a Madre Inês pede para ela escrever tudo isso, porque na hora dos recreios, Madre Inês ficava boba de ver como Santa Teresinha sabia contar detalhes da infância dela. A madre não pede para ela escrever isso pensando em santidade. A madre pensa de pedir isso para ela porque ela ouve, poxa, é minha irmã que sabe contar a história da nossa família, eu não posso perder. Então, ela obedece à madre e faz o manuscrito A, contando os relatos da sua infância. Santa Teresinha não escreveu o relato A, a história de uma alma, pensando que amanhã o mundo ia ler isso. Ela escreve isso para a madre, lembranças da sua família. Depois, no manuscrito B,
Aí ela escreve a sua teologia, que ela dedica para a sua irmã Maria, que é a irmã mais velha, onde ela fala da sua teologia. Quando ela fala que ela não é grande, que ela é pequena, que ela não consegue fazer muita coisa, então ela descobre um caminho mais curto, que chama de pequena via, para chegar até Deus, que ela não é águia, que ela é passarinho, aquilo tudo que eu falei, do abandono, do elevador. Aí ela escreve isso para outra irmã, contando um caso, uma história, contando um fato. Não tem ar de santidade, não tem milagre acontecendo, não tem auréola aparecendo na cabeça de Santa Teresinha. É uma irmã, a ponto que no seu leito de morte, no dia 30 de setembro, minutos antes dela morrer, quando começam a dizer, ela já está agonizando, as irmãs começaram a ficar em volta dela para as orações finais, e uma abençoada olha para a situação e diz, coitada da irmã Teresa, tão nova, e já vai morrer, não fez nada, tadinha, vai ficar esquecida, quem vai lembrar dela? Porque sempre tem uns abençoados desse, né? Nós estamos lá caindo no buraco e tem de gente, nossa, que dó! Era essa abençoada, ninguém sabe falar o nome dela, em respeito à ética, né? Ninguém sabe falar o nome dessa irmã. No entanto, o que aconteceu com Teresinha? Aonde você vai, essa menina está lá. Então, eu fiz questão de trazer esse exemplo agora, para a gente entender, porque a gente acha que o santo, ele anda na rua com uma placa, eu sou santo, viu? Não, ele anda na rua com a maior naturalidade do mundo. Ninguém olha e fala que é santo, a ponto que a irmã disse. Coitadinha dela, o que vai acontecer? Santa Teresinha morre então no dia 30 de setembro, por volta das 18 e alguma coisa, dizendo uma frase, meu Jesus, eu vos amo. Essas são as últimas palavras dela, meu Jesus, eu vos amo. Existem outras frases que ela diz ali no momento de morte, mas essas foram as suas últimas palavras. Bom, Teresinha morre, é sepultada no Carmelo, passa pouquíssimo tempo da sua morte, a madre vai ter acesso aos cadernos dela e começa a ler. E quando a irmã começa a ler, a irmã se depara e diz, nossa, isso é muito profundo. E isso passa por uma outra, que chega na mão de um padre. A hora que o padre lê aquilo e fala, isso tem que ser publicado, isso tem que chegar, porque isso aqui é uma teologia. E Santa Teresinha nunca teve uma aula de teologia, mulher não fazia isso na época, nunca. E tinha um conteúdo teológico. Então o que se faz? Manda publicar o manuscrito A, História de uma Alma, com o manuscrito B e a homenagem que ela faz para aquela madre, quando ela tinha entrado, o manuscrito C, a Madre Maria de Gonzaga. Compila tudo isso, né, no começo, não tanta ordem assim. Quem tem esse trabalho é a irmã dela, a Madre Inês. Quando isso é publicado, evapora, todo mundo pega, começa a ler e começa a pedir a intercessão dela. A fama dela se espalha ali na França de uma tal maneira que imediatamente se pede uma nova edição desse livro, que não era livro, História de uma Alma. História de uma alma, era isso que ela entendia, história de uma alma. E nós tivemos uma graça porque a tradução portuguesa foi uma das primeiras depois da tradução francesa. Então chegou para nós muito rápido, tanto que o Brasil é o território onde nós tivemos um dos primeiros lugares, igrejas dedicadas a Santa Teresinha. E começa um boom de milagres atribuídos a Santa Teresinha. Chega a um ponto próximo da sua morte ainda, né? Anos recentes da sua morte, que o Correio de Lisieux tem que criar
um lugar próprio só para as cartas que chegavam para o Carmelo. Mais de 500 cartas ao dia, contando testemunhos por graça de Santa Teresinha. A igreja viu que alguma coisa ali não era muito normal. E a fama dela começa a se espalhar, e todo canto começam a chegar relatos de milagres e de graças. Quando ela está com a sua irmã, a irmã fala para ela: eu estou achando que você não vai morrer, não vai ficar muito tempo, você vai logo para o céu. E ela diz para a irmã: pode ficar tranquila, porque eu vou passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Por isso que se justifica a frase dela como algo muito sério, porque meses depois que ela morre, começa esse vendaval de devoção e de milagres. É importante dizer que a característica dela não é uma santa que faz esses milagres de curas físicas. Tem muitos relatos. Mas os relatos maiores de milagres dela são das curas da alma, conversão. Conversão. Por isso que o desejo dela quando entrou era ser mãe das almas, carmelita, esposa, mãe das almas. Então é muito, muito grande os testemunhos que a gente tem de conversões, de pessoas que se voltaram a Deus por causa da intercessão dela. Aí, aqui agora já fazendo um caminho para ir nas relíquias, o Brasil tem uma ligação muito grande com Santa Teresinha. Tanto que quando nós vamos a Lisieux, que nós vamos à Basílica dela, nós temos um altar, o altar do Brasil, lá na Basílica de Santa Teresinha. Por quê? Quando ela vive o processo de beatificação, se faz a exumação do seu corpo, isso é obrigatório da igreja, é um processo que todo santo tem que passar. O que é exumação? Abre lá o túmulo, certifica. Por que isso a igreja faz isso? Para não acontecer de alguém inventar um santo. Não, tem que ter prova que ele existiu. E a prova não é você falar alguma coisa dele, a prova é o corpo dele. Por isso faz a exumação e tem as relíquias, que é a prova real de que aquele santo existiu. Quando foi fazer a exumação, o Brasil, que já conhecia Santa Teresinha, imediatamente oferece, faz a oferta da urna, aonde vão ser colocados os seus restos mortais. Então a urna oficial das relíquias de Santa Teresinha foi um presente do Brasil. Mas da onde saiu isso? Aí aqui tem uma curiosidade bastante interessante. O Carmelo de Lisieux, esse Carmelo de Santa Teresinha, tinha uma piedade própria desse Carmelo. Quando a monja entrava, a menina, que ia ver a monja, entrava, se fazia um sorteio e se pegava um papelzinho com o nome de um país. E ela iria oferecer as suas orações como monja durante todo aquele tempo no mosteiro, àquele país. E ela tirou qual país? Brasil. Por isso o Brasil quis retribuir, dando essa urna para ela, como um gesto de gratidão, porque ela rezou nos seus 9 anos de Carmelo como carmelita, por essa terra. Por isso ela é tão aclamada. Isso responde o porquê as relíquias estão aqui nesse ano. Porque o Brasil, desde o início, sempre teve um carinho muito grande por Santa Teresinha. Então, nós tivemos agora, no ano de 2023, os 150 anos do seu nascimento. E agora, em 2025, os 100 anos da sua canonização. Então, como um gesto de festa, de amor a Santa Teresinha, o provincial do Brasil pediu à França a oportunidade das suas relíquias percorrerem o Brasil. Por isso que desde janeiro ela está percorrendo as cidades do Brasil onde tem o Carmelo, seja masculino, seja feminino.
Então, essa urna é uma urna missionária, é uma urna própria para isso. Mas por que uma urna missionária? Todo santo tem isso? Não, porque Santa Teresinha foi proclamada padroeira das missões junto com São Francisco Xavier. Como ela é padroeira das missões, a igreja entendeu por bem que seria viável que tivesse uma relíquia dela que percorresse os lugares, porque esse era o desejo dela, não foi isso que ela disse? Quisera percorrer a terra inteira, plantar sua cruz. Uma única missão não seria bastante para mim, porque eu quero andar a terra inteira, e de fato ela faz isso, roda para todo lado. Eu ouvi o Frei Patrício falando isso, aí eu fiz uma cópia dele, pedi lá os direitos autorais, não respondeu ainda, mas já soltei, porque eu achei muito engraçado. Ele é um frei brasileiro, que hoje mora no Egito, um apaixonado de Santa Teresinha, e aí ele diz: você sabia que esse ano no Brasil tem uma turista que está revolucionando, porque ela está andando mais de 50 cidades do Brasil? Eu achei aquilo fantástico, falei, eu vou copiar isso. Por isso que eu comecei meu vídeo falando da turista que está badalando aí o Brasil, que é ela. Então, essa urna é uma urna missionária. Lá em Lisieux, quando você vai a Lisieux, nós temos uma outra relíquia dela, que fica lá. Essa não sai, porque é a basílica dela. E quando nós vamos ao Carmelo de Lisieux, nós temos o seu túmulo com os seus restos mortais. Padre, mas o que tem dentro dessa urna de relíquia dela? Primeiro, é uma relíquia de primeiro grau. A igreja, ela tipifica as relíquias em primeiro, segundo e terceiro grau. Uma relíquia de primeiro grau é uma relíquia de primeira autenticação. O que significa isso? É parte do próprio santo, ou seus ossos, ou se Padre Pio, por exemplo, está intacto. Então até a pelo dele é relíquia de primeiro grau. E pasmem, não sei se vocês sabem disso, né? Padre Pio, a barba dele solta pelos de vez em quando. Então se pega aquele pelo, e aquele pelo é uma relíquia de primeiro grau. No caso de Santa Teresinha, que não ficou intacta, ela não está intacta, são seus ossos ou objetos que ela utilizou, são relíquias de primeiro grau. Por exemplo, eu tenho, pessoalmente falando, uma relíquia de primeiro grau, que eu ganhei das Irmãs do Carmelo, que pediram, das Irmãs do Carmelo lá em São Paulo, que pediram em Lisieux. Mas qual é a minha relíquia de primeiro grau? Um pedacinho do hábito dela com carne. Então é uma relíquia de primeiro grau, mas é um negocinho assim, mas é relíquia de... Eu moro com Santa Teresinha, dá licença, tá? Na urna que nós iremos receber, o que nós temos? Um pedaço do fêmur e ossos do seu pé. Mas por que isso? Missionária. Por isso essa urna é missionária, aquele que vai. Então essa urna que nós vamos receber contém isso de relíquia, um pedaço do fêmur e ossos do seu pé. Nós não veremos isso, porque está dentro de uma urna. E tem que ser assim para conservar e a gente poder ter isso por muito tempo. Padre, mas esse negócio não é estranho? Não, isso é bíblico. A igreja ensina que ter a relíquia de primeiro grau do santo é ter o próprio santo, a sua presença espiritual ali. Então, quando nós recebemos uma relíquia de primeiro grau, sobretudo nesse porte, que é grande, não é um negocinho igual eu tenho lá, petititinho, ainda que é de primeiro grau, nós estaremos recebendo o próprio santo. Gente, estamos falando de ato de fé, viu? A igreja ensina isso como um ato de fé. Então, por isso que a gente pode dizer que no dia 4 nós vamos receber Santa Teresinha conosco, ela vem. Nós temos lá no Antigo Testamento uma passagem que diz o seguinte: os carrascos tinham matado um homem, e quando os soldados vinham para pegá-los, no desespero, eles não tinham onde esconder o cadáver. E quando eles olharam, eles viram um túmulo.
um sepulcro. E o que eles fizeram com o cadáver? Jogaram o cadáver. Adivinha o que aconteceu? Está na Bíblia, livro de Reis. A hora que jogaram aquele cadáver que eles tinham assassinado dentro do buraco, tocou no corpo do profeta Eliseu. E sabe o que aconteceu? O homem ressuscitou. O homem voltou a viver, ao tocar num corpo morto de um profeta. A igreja acredita nesta fé, de que Deus, não Santa Teresinha, não Eliseu, porque ninguém tem poder de ressuscitar ninguém, isso só Deus pode fazer, mas Deus, Ele honra os seus santos com esses sinais. Não é Santa Teresinha, ela não tem esse poder, mas como ela é alguém que viveu uma vida tão doada a Deus, é o modo que Deus tem de dizer: eu me agradei desta vida, por isso eu faço uso desse instrumento para manifestar a minha glória, porque não é glória para ela, a glória é de Deus, não é glória para Santa Teresinha. Todas as graças, todas as bênçãos que nós recebemos, o mérito não é dela, o mérito é de Cristo. Você como pai e mãe, você é instrumento de bênção para os seus filhos, sim ou não? Eu como sacerdote, miserável, pecador, ciente de todos os meus pecados, sou um instrumento de graça ou não para a minha comunidade? Por que eu vou duvidar? A gente tem que ser bem racional para algumas coisas, porque senão a gente fala isso, tem gente que ri da nossa cara. A gente não tem que justificar nada, mas eu estou falando isso porque nós estamos num espaço de formação e vocês têm que entender isso. Então, o que vai acontecer, gente? Nós vamos receber aqui estas relíquias. Agora, padre, então vai acontecer um grande milagre? Se a sua fé demanda isso, eu não tenho dúvidas. Agora, lembrem-se, qual é o grande feito de Santa Teresinha dos Milagres? A conversão, o encontro, a experiência com Deus. Porque, gente, às vezes a gente está preocupado com milagre de emprego, de namoro, de casamento, de cura de câncer, de não sei o quê. Tudo isso vai acabar um dia, tá? O homem mais lindo que Santa Teresinha arrumar para você, o emprego mais top que ela arrumar para você, ela pode pedir a Jesus tudo isso para você, mas tudo isso vai acabar. A nossa conversão nos põe eternamente no céu. E se você se converter, se eu me converter, nós corremos atrás de tudo aquilo mais que precisarmos. Por isso é o mais importante. Então nós teremos esta graça de receber. E aí eu concluo dizendo, no dia 4, quando Santa Teresinha chegar, o horário previsto da sua chegada aqui é às 14 horas. Então nós viremos com o carro do Corpo de Bombeiro. A nossa proposta é pararmos aqui embaixo da ponte. A marinha estará aqui, os marinheiros vão transladar a urna, que é pesada, são mais de 100 quilos, é pesado. Eles vão transladar do carro do Corpo de Bombeiro, passando aqui nessa rua, entrando no corredor central, e a urna ficará aqui à frente. Nós teremos de 2 até 5 para as 3 de veneração. Aí nós vamos organizar o acesso para vir, passar. Nós não vamos poder plantar na frente da relíquia, porque eu acredito que teremos um número significativo de pessoas querendo esse momento, mas nós teremos a oportunidade de passar. A gente pode tocar na relíquia, a gente pode, lembra que eu disse que a igreja qualifica em 3 graus as relíquias? Primeiro grau, o que é do santo ou o que tocou no santo. De segundo grau, alguém que teve um contato com o contato dos santos, segundo grau. Nesse segundo e terceiro grau, nós não validamos o que validamos na primeira. Ter uma relíquia de primeiro grau é ter o próprio santo. Uma relíquia de segundo e terceiro grau é ter a intercessão do santo. O terceiro grau é quando eu
toco no instrumento onde está uma relíquia de primeiro grau. Então, por exemplo, no dia, nós teremos rosas, porque é a promessa dela, né? Farei chover chuva de rosas, como sinal de bênção. Então, você vai adquirir a rosa, um exemplo. Você vai poder chegar próximo da relíquia, que vai estar aqui, e você encosta esta rosa nesse relicário. Isso se torna um sacramental para você, essa rosa. Porque essa rosa tocou na urna dela. Aí essa rosa você não joga no lixo. Ela seca, você guarda como algo. Ou um lenço que você tem. Por exemplo, quando a gente vai na Terra Santa, a gente faz isso. A gente pega um lenço e todo lugar santo a gente toca esses lugares. E aquilo se torna uma relíquia, de terceiro grau. Mas é relíquia. Uma coisa é alguém vir e falar, eu trouxe essa. Outra coisa, não, eu estava lá. Eu toquei, eu vi, eu estive diante. E aqui eu estou falando de algo visível e material. Não nos esqueçamos, quando o santo está entre nós, existe uma atmosfera celestial que envolve. Vocês vão fazer a experiência disso, eu não vou ficar dizendo como é. Vocês vão ver isso. É uma coisa, por isso que eu estou falando, aí tem hora que eu falo, gente, eu acho que eles não estão entendendo. Não dá bobeira, se você puder, tira esse dia de folga, planta aqui na igreja, traz garrafa de água, compra lanche ali fora, mas não reda o pé daqui, porque é um dia de graça, é um dia de graça. Nós não sabemos se teremos uma outra oportunidade dessa, a gente não pode perder isso. Então, nós teremos 3 horas, a primeira missa, 3 horas, terminado a missa, nós voltamos para o momento de veneração, aí vai liberar de novo para a passagem diante da relíquia, para poder tocar com lenço, a rosa, o que você trouxe. Depois, às 7h30, 19h30, nós teremos a segunda missa, mais um tempinho final e vamos fazer a despedida da relíquia. Volta para o carro da polícia, aí vai ser a polícia que vai levar embora, e nós vamos entregar para as irmãs no Carmelo. Então ele estará aqui das 2 da tarde até mais ou menos 22 horas, já passando o horário das irmãs, que fecha o portão às 9, mas a gente está com umas grujetinhas, elas vão ver esse vídeo depois, elas já vão entender, tá bom? Ok, agora Deus abençoe e terminamos a formação.